Hoje o relógio não está ali, né? Boa noite a todos. Agradecemos a Deus a oportunidade, a essa casa de amor, o Centro Espírita Irmão Jacó, que nos proporciona as luzes do Evangelho. Aproveitando esse momento de reflexão em que precisamos manter o distanciamento social, não o isolamento afetivo, né? Mas o distanciamento social. Devemos manter a amizade fraterna, devemos manter os laços amorosos entre os irmãos e os amigos. Eu recebi hoje de um irmão, amigo, querido, lá de Brasília, uma palestra do Haroldo Dutra Dias, em que ele nos falava desse momento que passamos, né? E que esse momento pode se tornar numa grande prisão, um grande tormento ou um grande aprendizado para uma experiência de serviço na obra do Cristo. Então, nós estamos sendo convidados a atuar, refletindo e trabalhando na seara do Mestre. Acho que isso tem muito a ver com o nosso tema de hoje. Hoje nós vamos refletir sobre a parábola do trigo e do joio. Isso mesmo, parábola do trigo. Muitas vezes nós falamos a parábola do joio e do trigo, sem perceber que estamos condicionados ao negativismo, por incrível que pareça. Nós devemos colocar as coisas certas no lugar certo. Essa parábola, Jesus nos propõe uma grande reflexão. É um grande momento para que nós venhamos a extrair dessa história subsídios para a nossa melhoria e crescimento espiritual. Então vamos ler a parábola na íntegra. Disse Jesus: propôs-lhes outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu o joio. E os servos do pai de família, indo ter com eles, disseram-lhe: Senhor, não semeei tu o teu campo boa semente? Por que então tem o joio? E ele lhes disse: o inimigo é que fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhes disse: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para os queimar, mas o trigo ajuntai-o em meu celeiro. É interessante que toda parábola, como nós já falamos aqui várias vezes, tem um simbolismo, e essa não poderia ser diferente. Essa parábola, ela está disposta no contexto de todas as parábolas. Ela é a segunda parábola, ela é antes da parábola do semeador e posteriormente a do grão de mostarda. Isso tem um sentido, essa disposição, a forma como Jesus contava as parábolas, aproveitando os momentos, mas tirando cada uma delas uma lição
para que as nossas dificuldades também fossem trabalhadas. Nós não podemos sair e ajudar ao outro se nós não ajudarmos a nós mesmos. Nossa missão é crescer e frutificar. É preciso nascer, é preciso tirar de dentro de nós a força, a coragem, mas é fundamental querer. Então, nessa parábola, nós vamos saber o que é o joio. O joio é semelhante ao trigo. E quando os dois são novos, um é muito parecido com o outro. Só dá para saber a diferença quando eles já estão maiores, quando já está na hora da colheita. O trigo amadurece e fica amarelo, cresce, fica alto. O joio fica cinza escuro, é baixo, é diferente do trigo. O joio amadurece primeiro. O joio é uma farinha que tem efeitos colaterais. Ele causa náusea, né? Dá um efeito narcotizante e ele tem um gosto amargo para o pão. Por isso, ele tem que ser separado do trigo. Semear a má semente, né? Naquela época, por incrível que pareça, era também algo comum. E acontecia que pessoas faziam isso. A lei romana proibia que essa noção, esse ato fosse feito e era cabível punição. Até pouco tempo, e não sei se ainda prevalece, na Índia, eles também fazem isso e também está no contexto de punição. Então, isso nos lembra que nós ainda trabalhamos muitas dificuldades, né? De inveja, de ver o campo do outro florindo, verdejante, e que muitas vezes queremos prejudicar os nossos irmãos. Esse simbolismo de arrancar o joio antes do trigo trazia problemas. Então Jesus o coloca lá para nos mostrar essa dificuldade. Não dá para distinguir muito bem um do outro. As razões é porque um está entrelaçado com o outro. A parábola nos lembra que ao amadurecer, né, ao contrário das expectativas do dito popular, nós temos muita dificuldade de esperar o momento certo. Então, Jesus revela que o reino de Deus, né, opera em bases diferentes, com princípios elevados. Ele espera a nossa maturidade. Ele floresce corretamente e permite o convívio com os maus dentre os bons. Para quê? Para a elevação dos bons, para que os bons sejam, sim, beneficiados. É interessante que Jesus manteve dentro dos seus integrantes, na época em que esteve com os discípulos, um que não era tão amadurecido. E isso trouxe, apesar das dificuldades, né, uma maturidade espiritual de reflexão para todos nós. Enquanto naquela época se gritavam juízo já, Jesus esperava o momento certo para edificar o reino de Deus na terra, sendo eficiente nos seus propósitos divinos. Essa parábola, ela responde à questão de grande mistura entre o bem e o mal. Aquilo que verdadeiramente nós temos dentro de nós e qual nós devemos deixar crescer e florescer, ser produtivo. Quem é o dono do campo? O dono do campo, o homem que semeia, é Jesus, que é o nosso orientador e o nosso grande agricultor divino. A boa semente é o seu evangelho de amor, que nos concede os meios de nos libertarmos das nossas imperfeições. As parábolas, elas estão postas para que nós venhamos a refletir o que está dentro de nós e colocarmos o que há de melhor em nós a serviço do bom, do bem e do belo. A humanidade é representada pelo campo, indica o espírito, né? Ou os espíritos, tanto encarnados como os desencarnados. É o processo de aperfeiçoamento do planeta. Para esse momento que nós vivemos, é bastante próprio. A boa semente, que é o Evangelho,
ela nos traz, na medida em que vamos evoluindo, a necessidade da seleção de valores que devemos aplicar no campo. A boa semente recebe a semeadura de valores morais e intelectuais em nosso crescimento e a serviço de Deus. Semelhante aos nossos esforços, semear a boa semente, nós devemos estabelecer condições propícias ao surgimento e manutenção de harmonia, de segurança, de paz, de proporcionar também aos outros aquilo que nós gostaríamos que fosse bom para nós mesmos. Então, nesse momento, nós devemos entender que há uma assertativa dentro dessa palestra, né? Que o domínio dos homens sofre o ataque do inimigo. Então, aquele que semeou o inimigo dentro do trigo, ele traz assim para a gente duas reflexões. Uma é relativa à necessidade de repouso, a outra é associada à preguiça. Porque quando Jesus fala que estavam dormindo, houve ali, né, um momento em que os homens precisavam também descansar. Então, é previsto na lei divina esse nosso repouso, esse nosso descanso, mas não está previsto a invigilância. Então, é necessário que nós possamos distinguir o que é repouso, o que é preguiça, qual é o nosso momento de agir, qual é o nosso momento de estarmos atentos dentro da seara do Cristo para promovermos uma boa colheita. O fato do inimigo atuar não desmerece, né, aqueles que estavam no campo, não desqualifica-os, mas nós sabemos que o momento que o inimigo nos ataca, ele não traz horário marcado, muitas vezes não move avisos. Quantas vezes nós nos pegamos com pensamentos ruins? Quantas vezes em atitudes impensadas nós ferimos o outro ou usamos de sarcasmo, quando na realidade a nossa pauta deveria ser de caridade, de nos colocarmos no lugar do outro. É interessante que Kardec, na questão 682 de O Livro dos Espíritos, no capítulo 3, que fala sobre a lei do trabalho, ele pergunta aos espíritos, né? Ele diz o seguinte: o repouso serve para a reparação das forças? E os espíritos nos respondem: sim, ele é necessário, pois nos dá um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Então, nós temos necessidade do descanso, mas nós não podemos usar e deixar as horas vazias crescerem em nós. Nós sabemos que nesse momento de isolamento social, muitas pessoas têm horas vazias. Então, é necessário dar utilidade a essas horas, ligar para um amigo, socorrer alguém, né? Mesmo que seja por telefone, estar disposto a ouvir o outro. Quantas pessoas não têm colocado os seus dons, a sua profissão, a serviço do outro no acolhimento? Então, é importante que saibamos separar descanso de preguiça. Quem seria verdadeiramente esse inimigo dentro de nós, né? E veio o inimigo. Olha, Jesus diz, o inimigo vem. Quando nós abrimos a porta, o inimigo adentra e nos traz sérias complicações. Isso pode simbolizar um adversário, uma pessoa que não simpatiza com você, entendeu? Pode simbolizar as suas paixões, os seus vícios, quando você deixa crescer o seu lado sombra. Então, é interessante que, a despeito, né, de ambos, ou pessoas ou situações, né, é um instrumento que muitas vezes nós deixamos para que seja o mal entrar e trazer a dificuldade. Perante qualquer tipo de inimigo, nós devemos orar. Jesus nos disse para orar e vigiar, mas falou, vigia primeiro. Sempre o bem nós devemos responder a qualquer ataque, seja ele direto ou indireto.
O adversário, em qualquer contexto, representa os perigos das infiltrações do mal. Nós precisamos levar em conta a interferência espiritual, nós precisamos levar em conta que quando somos atacados, somos sim medidos na nossa atuação cristã perante as pessoas e perante o mundo. E a humanidade nesse momento atual? O mundo está cheio de enganos. E por incrível que pareça, cheio de pessoas, de homens abomináveis, que invadiram os domínios da política, da ciência, da sociedade, que arrebatam muitas vezes pessoas, usando do seu lado sombra para moverem situações de violência, de dificuldade. Agora, o discípulo de Jesus, esse sabe como agir e vê nessas situações o perigo. Não abre contenda, não entra em discussões vazias, trabalha eficaz para que o bem e a paz se estabeleça. É interessante que os esclarecimentos e as consolações, as luzes do Evangelho nos caem como bênção. E o discípulo de Jesus, ele não aceita que os homens, que têm em si a prática da dificuldade, do mal, entendeu? Ajam com, eu diria, irresponsabilidade em atitudes que levem a ferir quem quer que seja, ou qualquer coisa que esteja à nossa volta. Por incrível que pareça, quando nos sentimos tentados a arrancar uma plantinha do seu lugar e não conseguimos admirar uma flor no seu próprio estágio, pode ter certeza que você tem que olhar isso em você e trabalhar esse sentimento. É interessante que essa vigilância nos proporciona em atenção, muita serenidade, muitas situações onde a gente consegue evitar, situações difíceis. Então, quando estivermos desatentos, quando estivermos dormindo, como diz a parábola, nós temos que ter o máximo de cuidado, porque nós podemos estar, sim, sendo cercados pelo mal. O homem, muitas vezes, enxerga através da sua visão estreita, entendeu? Com as cores que usa de dentro para promover esse contágio do mal. Nós falamos tanto em contágio agora, nossa vida tem mudado tanto, Isso tem sido um aprendizado de comportamento para a gente. Se soubermos, cada um de nós traremos nos apontamentos novos as medidas de contenção, nas palavras, nos atos. Então, é interessante que na vida, na luta do dia a dia, no processo educativo, a parábola ela nos fornece contínuas oportunidades de semearmos o bem, de evitarmos o mal, de estarmos empenhados nesse propósito comum de enfrentamento de padrões negativos. Então é uma grande oportunidade de reflexão. Jesus é mansuetude. Jesus não opera com violência. Quando nós vemos na parábola, ele manda aplicar os processos defensivos com base na iluminação e misericórdia, o tempo e a bênção de Deus agem devagarzinho. Quando a parábola nos traz a lembrança de que o bem e o mal, essa dicotomia vive dentro da gente, e aquele que nós alimentarmos mais será aquele que virá a externar com mais facilidade. Muitas vezes as pessoas dizem: nossa, você me passa uma impressão tão boa, é tão bom estar ao seu lado. Por quê? Porque deixamos que o Cristo haja através de nós. Então, a natureza não dá saltos. A natureza, ela germina e cresce e frutifica quando nós nos propomos a podá-la, a cuidar dela, deixando nascer e florir em nós a essência divina, porque fomos criados para o bem. Então, o mesmo ocorre com o mal. Existe uma lenda indígena, muitas pessoas conhecem, E eu me atrevo aqui a relembrar, de 2 cães que são apresentados.
e criados desde pequeno em formas diferentes. Então, quando soltos, um consegue socialização e o outro age com violência. Tudo depende da forma como você procede, com aquilo que você tem dentro, o que você alimenta mais, ele sobressai em você. Quem planta, colhe ao seu tempo, segundo a qualidade da sua semeadura. A semente, ela irá crescer e frutificar, não tem como, é da lei do progresso. E é interessante que as palavras, os gestos, as ações, elas saem e é hábito. Então, se você tem o hábito, né, de falar boas coisas, de fazer boas coisas, é evidente que você estará assim, deixando o seu lado luz germinar e crescer a serviço do Cristo. Nem sempre nós conseguimos ter essa presença de espírito, nós somos humanos, não podemos ser demagogos e dizer, não, agora eu não reajo mais, né? Eu ajo com consciência. Mas se identificarmos em nós as dificuldades, que é o joio, arrancando desde o início, trabalhando essas dificuldades, fazendo aí uma aceitação, nós poderemos estar todos nós trabalhando junto com o Cristo para essa melhoria. É necessário que entendamos que esse processo nos traz um crescimento. Então aqui, para concluir, eu gostaria de lembrar que Jesus nos coloca, né, em uma posição de amadurecimento espiritual. E refletindo sobre a palestra hoje, eu coloquei um apontamento que eu achei muito próprio. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, e ele nos fala a respeito do advento do Espírito de Verdade. E é colocado da seguinte forma, eu vou abrir aqui para ler para vocês, porque não é ao acaso. Nós temos aqui no capítulo 6, no item 5 e 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz o seguinte: homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não vos afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos ao regaço do vosso Pai. Sinto-me por demais tomado de compaixão pela vossa miséria e pela vossa fraqueza. Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento, instruí-vos o segundo. No cristianismo encontra-se todas as verdades, e essas são de origem humana, os erros que nelas se enraizaram. Aí ele continua: venho instruir-vos e consolar os pobres e deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas. Obreiros, traçai os vossos sulcos, recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. O trabalho das vossas mãos os fornece aos corpos o pão terrestre. Vossas almas, porém, não estão esquecidas. Eu, o jardineiro divino, o cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso e a trama da vida se vos escapar das mãos e os vossos olhos se fecharem para a luz, surgireis que seguem em vós a semente que germina, e nada ficará perdido no reino do vosso Pai. Suores e misérias formam o tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores. Em verdade eu vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem meus amados. Instruí-vos na vossa preciosa doutrina, que dissipa o erro da revolta e vos mostra o sublime objetivo da provação humana. Assim como o vento varre a poeira, que também o corpo do Espírito dissipe o vosso despeito contra os ricos do mundo. Então, essa passagem nos fala do grande jardineiro, que é Jesus. Por isso, ele nos coloca no momento da ceifa, no momento da colheita,
para que nós deixemos dentro do seu grande celeiro somente aquilo que nós temos de bom. Agradecemos a sua presença e queremos convidar você para a próxima palestra, quinta-feira, dia 23 de abril, a parábola do grão de mostarda, que a nossa querida amiga Rejane irá promover. Muito obrigada, que Jesus nos abençoe hoje e sempre.